Bom dia, a paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos, amigos. É mais um momento que Deus nos concede de nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, para magnificar e exaltar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Nós temos um imenso prazer de falar mais um pouquinho dessa mensagem gloriosa que transforma vidas e que nós tanto precisamos, né? Nós precisamos então agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Hoje é mais um dia que nos fez o Senhor, hoje é mais um dia que Deus tem aí transformado as nossas vidas, mudado o quadro, né, de todos os nossos afazeres. Então que Deus esteja de contínuo, né, nos abençoando, mas nós temos que estar a seus pés, nós temos que estar em comunhão com o nosso Deus para que essas manifestações elas venham a acontecer na minha vida e na sua vida, amém? Nós precisamos estar falando ao mundo da existência dessa preciosidade que é verdadeiramente o nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre, amém? Então que seja um tempo assim, frutífero, um tempo de vitória, um tempo de entrega, um tempo de nós estarmos falando com aquele que tem cuidado de mim, aquele que tem cuidado de você, o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele que é, que era e que sempre será, Ele é eternamente. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura. Nathalie, seja bem-vinda, em nome de Jesus Cristo. Então, Rio de Janeiro, né? O horário dessa programação, esse horário tem variado aí. Hoje nós começamos às 7h30 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e responsável por esse trabalho. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico de Juízes, capítulo 6. Nós temos trabalhado um livro aí de John Fox, um livro da Era dos Mártires, e a gente vê que Deus, Ele tem assim operado nas nossas vidas pela fidelidade do seu povo, amém? Glórias a Deus. Nathalie, seja bem-vinda. Nós temos aí amizade em Deus, né? Nós temos aí encontrado nosso fiel amigo, amigo verdadeiro, Ele que vive e reina para todo sempre, amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a data de hoje é dia 2 de julho de 2023. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos que estejam aí assistindo, aleluia, os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Amém? Estejam compartilhando com um amado irmão, com a amada irmã, esteja compartilhando com aquele que, aleluia, tem a necessidade e o desejo de conhecer o nosso Deus. Amém? Então que venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então quero que os amados irmãos estejam abrindo aí as Sagradas Escrituras na palavra que eu disse para os amados irmãos, Juízes capítulo 6. Quero fazer bem-vinda a nossa diaconisa Dacília, que já está conosco aqui na live. Que Deus esteja te abençoando também, operando maravilhosamente. Nesse momento nós já estamos com mais de 200 pessoas aqui conosco nas lives também, tanto do Kawai conforme do Facebook. Que Deus esteja abençoando e operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado aos amados irmãos pela sua presença. Aqui neste momento nós estaremos aí mais uma vez colocando o nosso coração em Deus,
buscando a Ele em espírito e em verdade. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu tive um contratempo, não pude ir em Madureira ontem, eu trabalhei o dia todo até 6 horas da tarde, não deu para mim em Madureira, eu estou trabalhando longe, não deu para buscar a revista em Madureira, mas eu prometo que a semana que entra a gente vai estar com essa revistinha aqui da Escola Dominical para nós estarmos dando a aula dominical. Hoje não é aberta a CPAD, se fosse eu iria lá hoje eu estou em casa, de folga, mas semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos com a revistinha da Escola Dominical aí. Eu peço perdão aos amados irmãos aí por não estar com a revistinha da Escola Dominical, mas semana que vem a gente vai estar com essa revistinha em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, abramos aí no livro de Juízes. Amém? Glórias a Deus. Quero estar junto com os meus amados irmãos, nós estarmos adorando a Deus e vendo o quanto o povo de Deus sofrera, por causa de situações que realmente deixaram a desejar na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Então, nós precisamos a cada dia, a cada instante, estar na presença do nosso Deus, Ele que tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, mas nós precisamos ter aí a nossa comunhão com o nosso Deus. Não adianta nós estarmos de qualquer maneira, nós precisamos ter a comunhão com esse Deus maravilhosíssimo que tem verdadeiramente olhado para essa terra com olhar de misericórdia. Assim diz o nosso amado profeta chorão, profeta Jeremias. Ele diz: se não fosse as misericórdias do nosso Deus, a paciência do nosso Deus, nós seríamos consumidos. Amém? Então diz aí em Juízes capítulo 6, porém os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Eles moravam em buracos na rocha, em cavernas cavadas nas rochas, por causa do seu pecado, por causa do abandono diante desse Deus que tudo pode. Nós precisamos, amados irmãos, nos devotar, colocar a nossa vida no Senhor. Quando nós colocamos a nossa vida no Senhor, as providências de Deus, elas são tomadas a meu respeito, ao teu respeito. Amém? Então, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele, contra Israel. Esses subiam e punham contra eles em campo e destruíram, aleluia, eles destruíam as novidades da terra até chegar a Gaza. E não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumento. Tudo os medianitas, os povos do Oriente, os amalequitas, destruíam em Israel, por causa do pecado do povo. Amém? Então no versículo 5 diz assim: porque subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Já imaginou que é tempo de clamar? Já imaginou que é tempo de buscar ao Senhor? Rico, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Amém? Polir,
Pimentinha, que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja aí operando em todos os meus amados irmãos. Maria do Socorro, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, no versículo 6, assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta de Israel e lhes diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais, e não tenhais outros deuses além de mim, os deuses dos amorreus, ou cuja Deus é das terras onde vocês têm ocupado, onde vocês habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Antes vocês adoraram aos outros deuses. Antes vocês colocaram as suas vidas a estar adorando, idolatrando e colocando a sua vida diante deles. É por causa disso que a destruição veio sobre vocês. É por causa disso que vocês têm, aleluia, habitado em covas. É por causa disso que os medianitas, os povos do Oriente têm aí... Oh, Deus de Israel, só um pouquinho. Daqui a pouco eu estou voltando, tá? Só um pouquinho. A minha esposa socorreu ali, o cachorro ficou preso ali. Que susto, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente vê essa situação difícil, né? Por causa da desobediência. A gente vê essa situação difícil porque nós deixamos de agradar o nosso Deus, de colocar o coração diante daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Então Deus esteja aí nos abençoando nessa manhã, operando maravilhosamente. Amém? Glórias a Deus. Então que Deus esteja fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Amém? Então que seja um tempo de bênção. Eu quero dar continuidade juntamente com os meus amados irmãos em relação ao propósito que nós colocamos aí de estar vendo aí o livro, né, da Era dos Mártires, né? E esse livro de John Fox, ele não é o livro da Era dos Mártires, é o livro verdadeiramente dos mártires, né? Que foram perseguidos, que foram torturados, que foram mortos, transpassados pela espada. Muitos foram decapitados, outros tiveram as suas entranhas abertas, outros foram jogados nas covas dos leões, outros, meus amados irmãos, foram feitos churrasquinho deles, outros jogados em grelhas inflamescente, né? Aquelas grelhas da cor de uma brasa de fogo, né? Então outros, amados irmãos, foram queimados em fogueiras, outros foram amarrados a pedra no pé e lançados ao mar. Então muitos, amados irmãos, passaram por situações horrendas e Deus tem aí operado de uma forma assim que a gente fica constrangido, né? Porque Ele tem me protegido, Ele tem protegido você, Ele tem feito toda a diferença na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos colocar esse Deus nos nossos corações, amém? Eu peço perdão, né, por causa desses cachorros aí latindo, mas por enquanto ainda não tem um estúdio, né, feito assim, da maneira que deve ser feita, né, com acústico, tudo direitinho. Enquanto isso a gente vai fazendo a obra do Senhor, assim como podemos, né?
Então, perdão aí por causa dos barulhos, né, do lado de fora aí, mas que Deus esteja aí nos consagrando, nos abençoando, que nós venhamos estar recebendo o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Eu quero então dar continuidade e hoje nós estaremos aqui mais uma vez colocando a obra do Senhor em primeiro lugar na nossa vida, e nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia, louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Hoje é dia 2/7/2023, eu quero estar aqui registrando, né, dia 2/7/2023, registrando o momento que nós estamos aqui fazendo a leitura. Nós estamos aí na página 116 do livro de John Foxe, né? E a gente ainda tem muito, né, o que ler, a gente tem muito que aprender, a gente tem muito que ver. São 450 páginas e a gente 449. Nós estaremos chegando aí ao final no número 449. Nós estamos aí 117 do livro de John Foxe, amém? Então eu quero ler para os amados irmãos a história das pessoas notáveis martirizadas em distintas partes da Itália devido à sua religião, amém? Então diversas partes aí da Itália, pessoas foram perseguidas, pessoas foram mortas por causa aí de estar adorando a Deus, buscando a sua face, e foram perseguidas e mortas por causa desse Deus maravilhoso. Mas nós sabemos, conforme nós dissemos ontem, que o nosso Deus, ele não ensinou a matar ninguém por causa de sua palavra, amém? Então lerei aqui, João Moles nasceu em Roma, procedente de uma família de boa posição social. Aos 12 anos ingressou no monastério de frailes grises, onde teve uma progressão rápida nas artes, nas ciências, nos idiomas, que aos 18 anos lhe permitiram participar da ordem sacerdotal. Foi enviado a Ferrara, de onde, após estudar durante 6 anos, tornou-se um professor de teologia na universidade daquela cidade. Infelizmente, empregava os seus talentos para encobrir as verdades do Evangelho e os erros da Igreja de Roma. Depois de passar alguns anos em Ferrara, atuou como professor na Universidade de Bolonha. Ao ler alguns trabalhos escritos por ministros da religião reformada, fez-se plenamente consciente dos erros do papado. Imediatamente tornou-se um zeloso protestante em seu coração. Decidiu expor, convicto da firmeza do Evangelho, a epístola de Paulo aos Romanos em um curso regular de sermões. O grande número de pessoas gentias que continuamente ouviam a sua pregação era surpreendente, porém, quando os sacerdotes souberam o teor de suas doutrinas, enviaram a Roma um relatório sobre o assunto, pelo que o Papa mandou a Bolonha um monge chamado Cornélio para expor a mesma epístola de acordo com os artigos da Igreja de Roma. Contudo, as pessoas encontraram tamanha disparidade entre os dois pregadores que a audiência diminuiu-os, aumentou, e Cornélio viu-se obrigado a pregar a bancos vazios. Cornélio
enviou um comunicado sobre o seu fracasso ao Papa, o qual imediatamente ordenou que Milos fosse preso e mantido incomunicável. O bispo de Bolonha mandou-lhe dizer que ou se retratava ou seria queimado. Porém, ele apelou a Roma e foi enviado para lá. Na Cúria Romana, rogou que lhe concedesse um julgamento público. O Papa negou categoricamente e ordenou-lhe que desse conta de suas opiniões por escrito. O que Milos fez sob os seguintes títulos: o pecado original, o livre-arbítrio, a infabilidade da Igreja de Roma, a infabilidade do Papa e a justiça por meio da fé, o purgatório, a deixa eu ler de novo, que essa é muito difícil, essa palavra. Transubstanciação, a missa, a confissão auricular, as orações em favor dos mortos, a hóstia, as orações pelos santos, as peregrinações, a extrema unção, os cultos em um idioma desconhecido e outros. Escreveu sobre todos estes temas com base nas Escrituras. O Papa, nessa ocasião, e por razões políticas, colocou-o em liberdade, porém, pouco depois fez que fosse preso e executado. Primeiramente foi enforcado, e em seguida seu corpo foi queimado, até que reduzisse a cinzas no ano de 1553. Eu quero fazer bem-vinda a nossa amada irmã Karen Ribarra. Seja bem-vinda no nosso meio, que Deus esteja te abençoando aí poderosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom, minha amada? Seja bem-vinda aí, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Seja bem-vindo o Ricardo também, que Deus esteja te abençoando. Marilene, seja bem-vindo a todos nessa manhã. Dando continuidade aqui, então, no ano seguinte, ele foi preso. Francisco Gambá, um lombardo de religião, quero voltar aqui, talvez eu tenha perdido alguma coisa, amém? Escreveu sobre todos esses temas com base nas Escrituras. O Papa, nessa ocasião, e por razões políticas, colocou-o em liberdade. Porém, pouco tempo depois que fosse preso novamente, primeiramente foi enforcado e em seguida seu corpo foi queimado até que reduzisse as cinzas no ano de 1553. No ano seguinte foi preso Francisco Gambá, um lombardo de religião protestante e condenado à morte pelo Senado de Milão. Antes de sua execução, um monge apresentou-lhe a cruz e ele disse: a minha mente está tão repleta dos verdadeiros méritos e da bondade de Cristo que não quero utilizar um pedaço de pau insensível para trazê-lo à memória. Por dizer isso, perfuraram-lhe a língua e em seguida o queimaram. Em 1555, Algério, estudante da Universidade de Pádua e um homem de grande erudição, fez tudo o que estava em seu alcance para converter seus companheiros ao Evangelho. Por essa utilização, foi acusado perante o Papa de que era um herege. Preso, foi lançado ao cárcere de Veneza. O Papa, informado da grande erudição de Algério e de suas surpreendentes capacidades natas, pensou que seria de infinita valia para o serviço da Igreja de Roma, se conseguisse persuadi-lo a abandonar a causa protestante. Por esta razão, fez com que fosse trazido a Roma e tentou, mediante as promessas mais profanas, ganhá-la para os seus propósitos. Porém, ao ver
que seus esforços eram inúteis, ordenou que fosse queimado, sentença que foi oportunamente cumprida. Em 1559, João Aloysius, enviado de Genebra para pregar a Calábria, foi preso como protestante, levado a Roma e queimado por ordem do Papa. Da mesma maneira, pelas mesmas razões, Jacob Vovelos foi queimado em Messina. Em 1560, o Papa Pio IV ordenou que todos os protestantes fossem severamente perseguidos nas províncias italianas, e um grande número de pessoas de todas as idades, classes sociais e ambos os sexos sofreu um martírio a respeito das crueldades praticadas nesta ocasião. Um certo católico romano erudito e humano referiu-se à carta de um nobre senhor da seguinte modo: não posso, meu senhor, deixar de revelar os meus sentimentos a respeito das perseguições que ocorreram. Na atualidade, creio que se trata de algo cruel e desnecessário. Tremo ante a forma pela qual a morte é aplicada. Parece mais um matadouro, onde se degolam carneiros e ovelhas, do que a execução de seres humanos. Relatarei a Vossa Senhoria uma terrível cena, da qual eu mesmo fui testemunha ocular. 70 protestantes estavam presos em uma imunda masmorra. O carrasco entrou no meio deles, escolheu levou-o a um lugar aberto fora da prisão e cortou-lhe a garganta com maior calma. Entrou novamente na prisão, ensanguentado, como estava, com o facão na mão. Selecionou outro e despachou do mesmo modo. E isso a senhoria repetiu até que desse a morte de todos. Deixo aos sentimentos de Vossa Senhoria julgar acerca de meus sentimentos nessa ocasião. Minhas lágrimas caem agora sobre o papel a qual escrevo este relato. Outra coisa que devo mencionar: a paciência com que enfrentavam a morte parecia ser de todo resignação e piedade. Oravam fervorosamente a Deus e enfrentaram a morte com muito ânimo. Não posso pensar no modo como o carrasco sustentava o facão em seus dentes, sem que comece a tremer. Que terrível figura constituída, coberta de sangue, com que despreocupação executava o seu bárbaro trabalho. Um moço inglês que estava em Roma um dia passou em frente a uma igreja hóstia. O jovem, ao contemplar esta cena idólica, retirou-se das suas mãos e atirou-o ao chão e pisoteou os gritos: miseráveis idólatras, que deixais o verdadeiro Deus para adorar um pedaço de comida. Esta ação provocou o povo de uma tal maneira que o teria linchado naquele exato momento. Porém, o sacerdote persuadira a multidão que deixasse, para que fosse sentenciado pelo Papa. Quando contaram ao Papa o que se passara, este se sentiu grandemente exasperado e ordenou que o preso fosse queimado imediatamente. Porém, um cardeal o dissuadiu desta apressada sentença ao dizer que seria melhor castigá-lo gradualmente e torturá-lo, para que fosse possível descobrir se fora instigado por alguma pessoa ao cometer um tal ato atroz. Ao ser esta recomendação aprovada, foi torturado com maior severidade.
porém, só arrancaram dele as seguintes palavras: era vontade de Deus que eu fizesse aquilo que fiz. Então o Papa pronunciou a sentença contra ele: o carrasco o levasse amarrado ao tronco pelas ruas de Roma, levasse a imagem do diabo sobre a sua cabeça, pintasse em sua roupa uma representação das chamas do inferno, cortasse-lhe a mão direita e depois de ser levado em procissão fosse queimado. Isso nunca poderia ser a ordem de um sacerdote, de um homem de Deus. Nunca. De maneira nenhuma. Isso não é uma posição. Só Deus é juiz. Só Deus pode sentenciar de morte. Só Deus pode dar a vida e a morte para alguém. Quando acontece tal coisa. Isso é arbitrariedade. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orar, clamar e pedir a Deus que Ele esteja vindo com seu poder, com a assunção, com seu sobrenatural, sobre a minha vida, sobre a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso, meu amado irmão, que nós estamos lendo, faz parte da história da igreja, a igreja cristã evangélica. Isso faz parte do que a igreja sofreu no passado. O quanto a igreja foi perseguida anos a fio, desde a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até os dias atuais. A igreja tem sido perseguida de uma forma assim terribilíssima, mas nós continuamos orando, nós continuamos clamando, nós continuamos colocando a nossa vida no altar. Dando sequência aqui, que eu quero parar em outro parágrafo aqui para nós darmos sequência. Amanhã eu quero aqui chegar a ler mais 3 parágrafos aqui para nós estarmos terminando. Quando um jovem ouviu essa sentença, implorou a Deus que lhe desse força, inteireza para manter-se firme. Ao passar pelas ruas foi escarnecido pelo povo, ao que em resposta lhe disse coisas severas a respeito da superstição papal. Porém, um cardeal que o ouviu ordenou que fosse amordaçado. Quando chegou à porta da igreja, onde pisotearam a hóstia, o carrasco cortou-lhe a mão direita e cravou-a em um pedaço de madeira. Em seguida, 2 torturadores com tochas acesas abrasaram e queimaram a sua carne ao longo do percurso. Ao chegar ao lugar da execução, beijou as cadeias que iam atá-lo à estaca. O monge, ao apressar-lhe a figura, perdão, glórias a Deus, ao vivo assim mesmo. Deus esteja abençoando aí cada um de nós, amém? Aleluia. Então um monge, ao apresentar-lhe a figura de um santo num golpe, lançou-a para um lado, preso à estaca. Acenderam a lenha e rapidamente foi reduzida a cinzas. Pouco depois da execução que acabei de mencionar, um venerável ancião que passara muito tempo preso pela Inquisição foi condenado à fogueira e tirado da prisão para que fosse executada a sua sentença. Preso à estaca, um sacerdote colocou diante dele um crucifixo e ele então disse: se não tirar este ídolo de diante da minha vista, me obrigas a cuspir nele. O sacerdote o respondeu por falar tão duramente, porém o ancião respondeu-lhe que isso se recordava o primeiro do segundo mandamento, de que apartasse da idolatria como o próprio Deus ordenara. Foi então amordaçado, para que não falasse mais, e
após colocarem fogo à lenha, sofreu um martírio nas chamas. Assim era tratado os nossos amados irmãos no início da Reforma Protestante, que a todo custo, meu amado irmão, minha amada irmã, eles passavam pela morte de uma situação tão drásticas, tão terríveis, que só Deus mesmo para dar força a cada um deles. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado professor Fernando Lopes, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, abençoando também a nossa amada irmã Kátia Barros, que Deus esteja operando aí sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e fica na paz. Então, meu amado irmão, amanhã nós daremos continuidade a esse trabalho e nós estaremos amanhã falando do histórico das perseguições no marquesado de Soluces, Então amanhã nós estaremos dando sequência a esse trabalho e eu conto com a tua presença, com a presença dos nossos amados irmãos, que são assim, uma turminha boa que está aqui conosco, né? E que Deus esteja abençoando aí essa turminha, chegando a quase 1000 pessoas nessa manhã, que Deus esteja aí abençoando a vida de cada uma delas. Uma delas é Camila Guimarães, que Deus esteja te abençoando. Jane também, que Deus esteja operando na sua vida também nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poliana, Deus esteja te abençoando, Deus esteja abençoando todas as minhas amadas irmãs, todos os meus amados irmãos, que seja assim verdadeiramente um tempo precioso na presença do nosso Deus, do Deus que tudo pode, amém? Ronaldo Santana também seja bem-vindo, que Deus esteja abençoando a todos, fazendo com que seja uma bênção na presença do nosso Deus. Eu quero orar por você nessa manhã. Hoje, mais tarde, nós estaremos aí com um culto de louvor e adoração, mas precisamente, né, hoje é dia da ceia do Senhor. Você é convidado para estar ceando conosco hoje às 19 horas. Cremos que vai ser uma bênção na presença do nosso Deus, Deus que tudo pode, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, pela tua mão potente, nos ajuda, nos fortalece, Senhor Deus, para que nós venhamos resistir ao mal, ó Pai, que diz a tua palavra, tão de perto nos rodeia, Senhor Deus, mas nós sabemos, ó Pai, que o leão da tribo de Judá também, Senhor Deus, tem estado, Senhor Deus, nos guardando, nos livrando de todo mal, enviando os seus anjos, Senhor Deus, para nos guardar e para nos proteger. O leão da tribo de Judá, ele é o nosso socorro e fortaleza na hora mais difícil de nossas vidas. Assim, ó Pai, nós clamamos ao Senhor que a tua presença santa esteja nos guardando, nos livrando e fazendo com que nós venhamos vencer todos os obstáculos que estão propostos a nós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, Deus proteja os meus amados irmãos e irmãs, que seja aí um tempo memorável, amém? Então fica na paz, Deus abençoe a todos e até mais tarde às 19 horas, se Deus quiser, amém? Glórias a Deus, acabamos de completar mais de 1.100 pessoas aqui conosco, que Deus esteja abençoando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então fica na paz, Deus abençoe a todos e até mais tarde, às 19 horas nós estaremos juntos novamente em nome de Jesus.